Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (77) Confiança. Um perigo ao utilizar uma arma tão potente será o possível encorajamento dos indivíduos explorando o laço de Narelle. Deve-se cuidar para não colocar esses sujeitos em situações de estresse intenso, a menos que se aceitem as consequências da sua possível investidura. Extraído do diagrama, placa de piso 27. Parágrafo 6. Como um rio subitamente sem represa, os 4 exércitos inundaram os platôs. Shallan assistia da sela do cavalo, empolgada, ansiosa. Sua pequena parte do comboio incluía Vataia e seus soldados, junto com Marie, sua dama de companhia. Gais, notadamente, não havia chegado ainda, e Vataia alegava não saber seu paradeiro. Talvez ela devesse ter se informado melhor da natureza dos débitos dele. Esteve tão ocupada com outras coisas. Raios, se o homem desaparecesse, como se sentiria? Ela teria que lidar com a situação mais tarde. Naquele dia, ela era parte de algo extremamente importante, uma história que havia começado com a primeira expedição de caçada de Gavilar e Dalinar nas colinas devolutas, anos atrás. Agora havia chegado o capítulo final, a missão que desvendaria a verdade e determinaria o futuro das planícies, dos Spartiandianos, e talvez da própria Aletikar. Shallan atiçou o cavalo, ansiosa. O capão começou a caminhar, plácido apesar do estímulo de Shallan. Animal tormentoso. Adolin cavalgava ao lado dela em puro sangue. Aquele belo animal era totalmente branco, não cinza claro, como alguns cavalos que já viu, mas realmente branco. Que Adolin estivesse no cavalo maior era claramente injusto. Ela era mais baixa do que ele, então deveria estar no mais alto. Você me deu um cavalo lento de propósito, reclamou Shallan. Não foi? Claro que sim. Eu bateria em você, se pudesse alcançá-lo aí em cima. Ele deu uma risadinha. Você disse que não tinha muita experiência cavalgando, então escolhi um cavalo que tem muita experiência em ser cavalgado. Confie em mim, você vai me agradecer. Quero cavalgar em uma investida majestosa ao começarmos nossa expedição. E vai poder. Lentamente. Tecnicamente, velocidades baixas podem ser muito majestosas. Tecnicamente, o pé de um homem não precisa de todos os dedos. Vamos remover alguns dos seus para provar? Ele riu. Contanto que você não machuque meu rosto, pode ser. Não seja ridículo. Eu gosto do seu rosto. Ele sorriu, o elmo da armadura fractal pendendo da sela para não despentear seu cabelo. Shallan esperou por uma piada de resposta dela, mas não recebeu nada. Estava tudo bem. Ela gostava de Adolin como ele era, generoso, nobre e genuíno. Não importava que ele não fosse brilhante ou tudo mais que Kaladin era. Ela nem mesmo sabia definir. Então pronto. Passional, com uma intensa e ardente determinação. Uma raiva contida, que ele usa porque a dominou. E uma certa arrogância tentadora. Não o orgulho desdenhoso de um grão-senhor. Em vez disso, uma determinação inabalável que sussurra que, não importa quem você seja, ou o que faça, não pode feri-lo. Nem mudá-lo. Ele existe. Como o vento e as rochas existem. Shallan perdeu completamente o que Adolin falou em seguida. Ela corou. O que disse? Eu disse que Sebarial tem uma carruagem. Talvez você queira viajar com ele. Por que sou delicada demais para cavalgar? Você perdeu a parte em que eu caminhei de volta pelos abismos no meio de uma grande tormenta? Não. Mas caminhar e cavalgar são diferentes. Quero dizer, a dor. Dor?
Estranhou Shallan. Por que eu sentiria dor? Não é o cavalo que faz todo o trabalho? Adolin olhou para ela, os olhos se arregalando. Disse ela. Pergunta idiota? Você disse que já tinha cavalgado. Pôneis. Nas propriedades do meu pai. Em círculos. Tudo bem, pela sua cara, sou levada a crer que estou sendo uma idiota. Quando eu ficar dolorida, vou viajar com Sebarial. Antes de ficar dolorida, disse Adolin. Vamos dar mais 1 hora. Por mais que a ideia fosse irritante, não podia negar a experiência dele. Jasna certa vez definiu um tolo como uma pessoa que ignorava informações que discordavam dos resultados desejados. Ela estava determinada a não se incomodar e, em vez disso, apreciar o passeio. O exército como um todo se movia lentamente, considerando que cada peça parecia tão eficiente. Lanceiros em blocos, escribas a cavalo, batedores perambulando. Dalinar possuía 6 daquelas enormes pontes mecânicas, mas também trouxe todos os escarregadores e suas pontes mais simples, levadas por homens, projetadas como cópias daquelas que haviam deixado nos acampamentos de Sadeias. Isso era bom, já que Sebarial só possuía um par de equipes de pontes. Ela se permitiu um momento de satisfação pessoal com o fato de ele ter vindo na expedição. Enquanto pensava nisso, notou alguém correndo pela fileira de tropas atrás dela. Um homem baixo, com um tapa-olho, que atraía olhares raivosos dos guardas carregadores que acompanhavam Adolin naquele dia. Gás? Disse Shallan, com alívio, quando ele se aproximou carregando um pacote debaixo do braço. Seu medo de que ele tivesse sido esfaqueado em algum beco era infundado. Desculpe. Ele chegou. A senhora deve ao comerciante 2 brons de safira, luminosa. Ele? Indagou Shallan, aceitando o pacote. A senhora me pediu para encontrar um exemplar. Raios se não encontrei. Ele parecia orgulhoso de si mesmo. Shallan desembrulhou o pano ao redor do objeto retangular e encontrou um livro. Palavras de radiância, dizia a capa. As laterais estavam gastas, e as páginas, desbotadas, parte do topo estava até manchada de tinta derramada em algum momento do passado. Raramente ela ficava tão feliz em receber algo tão danificado. Gás! Você é maravilhoso! Ele sorriu, olhando para Vataia com ar triunfante. O homem mais alto revirou os olhos, murmurando algo que Shallan não ouviu. Obrigada, disse ela. Obrigada mesmo, Gás. Conforme o tempo passava e um dia levou a outro, Shallan descobriu que a distração do livro era extremamente bem-vinda. Os exércitos se moviam tão rápido quanto um rebanho de chulis sonolentos, e o cenário era na verdade bastante tedioso, muito embora ela nunca fosse admitir isso para Kaladin ou Adolin, considerando o que disse a eles na última vez em que esteve ali. Contudo, o livro era maravilhoso. E frustrante. Mas o que foi a coisa de eminente perversidade que levou à traição, pensou ela, escrevendo a citação no seu caderno. Era o 2º dia das viagens pelas planícies, e ela concordou em seguir na carruagem fornecida por Adolin, sozinha, embora Adolin tivesse ficado perplexo com o fato de ela não querer sua dama de companhia. Shallan não desejava explicar padrão para a garota. O livro tinha um capítulo para cada uma das ordens dos Cavaleiros Radiantes, discutindo suas tradições, suas habilidades e suas atitudes. A autora admitia que muito daquilo era composto por testemunhos indiretos. O livro havia sido escrito 200 anos depois da traição, e àquela altura fatos, folclore e superstição estavam misturados. Além disso, era escrito em um antigo dialeto aletiano, usando a protoescrita, uma precursora da verdadeira escrita das mulheres da atualidade. Ela passava grande parte do tempo identificando significados, ocasionalmente chamando algumas das eruditas de Navani para fornecer definições ou interpretação. Ainda assim, havia aprendido um bocado. Por exemplo, cada ordem tinha diferentes ideais, ou critérios, para determinar o avanço. Alguns eram específicos, outros eram deixados à interpretação dos esprenos. Além disso, algumas ordens eram individualistas, enquanto outras, como os Corredores dos Ventos, funcionavam em equipes,
dentro de uma hierarquia específica. Ela se recostou, pensando nos poderes descritos. Será que outros apareceriam, então? Como ela e Jasna. Homens capazes de deslizar elegantemente pelo chão como se não pesassem nada, mulheres capazes de derreter pedra com um toque. Padrão havia oferecido alguns poucos entendimentos, mas em geral ele serviu mais para dizer a ela o que parecia ter sido real, e os pontos em que o livro se equivocava, baseado em boatos. A memória dele era falha, mas estava melhorando muito, e ouvir o que o livro dizia frequentemente fazia com que se lembrasse de mais coisas. Naquele momento, ele zumbia no assento ao lado dela de modo satisfeito. A carruagem passou por um relevo. O terreno era muito irregular naquela área, mas pelo menos na carruagem ela conseguia ler e usar outros livros como referência ao mesmo tempo. Isso teria sido praticamente impossível em um cavalo. Contudo, a carruagem fazia com que se sentisse trancada. Nem todo mundo que tenta cuidar de você está tentando fazer o mesmo que seu pai, disse a si mesma com firmeza. A dor mencionada por Adolin nunca se manifestou, claro. De início, ela sentiu um pouco de desconforto nas coxas por se manter na cela, mas a luz das tempestades havia feito com que desaparecesse. Disse Padrão, subindo na porta da carruagem. Está vindo. Shallan olhou pela janela e sentiu uma gota d'água salpicar seu rosto. As rochas escureceram ao serem cobertas pela chuva. Logo, o ar foi preenchido por uma garoa persistente, leve e agradável. Embora mais fria, ela lembrava algumas das chuvas de Jaq e Ved. Ali nas terras da tormenta, parecia que a chuva raramente era tão suave. Ela baixou as venezianas e voltou ao meio do banco para não ser atingida pela chuva. Logo descobriu que o agradável som da água abafava as vozes dos soldados e os passos monótonos da marcha, sendo um bom acompanhamento para a leitura. Uma citação despertou seu interesse, e ela procurou seu desenho das planícies quebradas e seus antigos mapas da Cidade da Tempestade. Preciso descobrir como esses mapas se relacionam. Múltiplos pontos de referência, preferencialmente. Se pudesse identificar 2 lugares das planícies quebradas que correspondessem a pontos no mapa da Cidade da Tempestade, poderia julgar quão grande Cidade da Tempestade havia sido. O velho mapa não tinha escala, e então sobrepô-la ao mapa das planícies quebradas. Isso daria a eles algum contexto. O que realmente chamava sua atenção era o Sacro Portal. No mapa da Cidade da Tempestade, Jasna pensou que ele era representado por um disco redondo, como um estrado, no lado sul da cidade. Havia um portal naquele estrado em algum lugar por ali? Um portal mágico para Oritiru? Como será que os cavaleiros operavam? Fez Padrão. A carruagem de Shallan começou a desacelerar. Ela franziu o senho e foi até a porta, pretendendo espiar pela janela. Contudo, a porta se abriu, revelando a Grã Senhora Navani do lado de fora, o próprio Dalinar segurando um guarda-chuva para ela. Você se importaria em ter companhia? Perguntou Navani. De modo algum, Luminosa, disse Shallan, apressando-se em recolher seus papéis e livros, que havia espalhado por todos os assentos. Navani deu um tapinha carinhoso no braço de Dalinar, então subiu na carruagem, usando uma toalha para secar seus pés e pernas. Ela se sentou assim que Dalinar fechou a porta. Voltaram a avançar, e Shallan mexeu nervosamente nos seus papéis. Qual era seu relacionamento com Navani? Ela era tia de Adolin, mas estava envolvida romanticamente com seu pai. Então era como a futura sogra de Shallan, muito embora, segundo a tradição Vorin, Dalinar nunca fosse ter a permissão de se casar com ela. Shallan tentou por semanas fazer com que aquela mulher a escutasse, e havia falhado. Agora, ela parecia tê-la perdoado por ter trazido a notícia da morte de Jasna. Isso significava que Navani gostava dela? Então, disse Shallan, sentindo-se tímida. Dalinar exilou a senhora na carruagem para protegê-la de ficar dolorida, como Adolin fez comigo. Dolorida? Céus, não. Se alguém deveria estar viajando na carruagem, era Dalinar. Na hora do combate, vamos precisar que ele esteja descansado e pronto. Eu vim porque é difícil ler enquanto se cavalga na chuva. Shallan se remexeu no banco.
Navani estudou então finalmente suspirou. Eu tenho ignorado coisas que não deveria ter ignorado, disse a mulher mais velha. Porque elas me trazem dor. Sinto muito. Você não tem motivo para pedir desculpas. Navani estendeu a mão para Shallan. Posso? Shallan olhou para seu punhado de anotações, diagramas e mapas. E hesitou. Você está envolvido em um trabalho que obviamente considera muito importante, disse Navani em voz baixa. Essa cidade que Jasna estava procurando, de acordo com as anotações que você me enviou. Talvez eu possa ajudá-la a interpretar as intenções da minha filha. Haveria alguma coisa naquelas páginas que incriminaria Shallan e revelaria seus poderes? Suas atividades como véu? Ela achava que não. Estava estudando os Cavaleiros Radiantes como parte daquilo, mas buscava o centro de poder deles, então fazia sentido. Hesitante, ela passou os papéis. Navani folheou-os, lendo sob a luz de esferas. A organização dessas notas é interessante. Shallan corou. A organização fazia sentido para ela. Enquanto Navani continuava a olhar as anotações, Shallan percebeu que estava ficando estranhamente nervosa. Havia desejado a ajuda de Navani, praticamente implorava por ela. Agora, porém, sentia como se aquela mulher estivesse se intrometendo. Aquilo havia se tornado o projeto de Shallan, seu dever e sua busca. Agora que Navani aparentemente vencera sua dor, será que insistiria em assumir o controle da busca? Você pensa como uma artista, observou Navani. Dá para perceber pela maneira como juntou as anotações. Bem, suponho que não posso esperar que você anote tudo o que faz precisamente como eu gostaria. Um portal mágico para outra cidade? Jasna realmente acreditava nisso? Sim. Então provavelmente é verdade. Aquela garota nunca teve a decência de estar errada uma quantidade apropriada de vezes. Shallan assentiu, olhando para as anotações, ansiosa. Não seja tão sensível, disse Navani. Não vou roubar seu projeto. Sou tão transparente assim? Indagou Shallan. Essa pesquisa é obviamente muito importante para você. Imagino que Jasna tenha convencido de que o destino do mundo dependia das respostas que encontrasse? Sim. Da nação, disse Navani, passando para a próxima página. Eu não devia ter ignorado você. Foi mesquinho da minha parte. Foi o ato de uma mãe de luto. Eruditas não têm tempo para tais bobagens. Navani piscou, e Shallan notou uma lágrima no olho da mulher. A senhora ainda é humana, disse ela, estendendo a mão e tocando o joelho de Navani. Não podemos todas ser rochedos sem emoções como Jasna. Navani sorriu. Às vezes ela tinha empatia de um cadáver, não é mesmo? Era por ser brilhante demais, disse Shallan. Acabou se acostumando com o fato de todo mundo mais ser um tanto idiota, só tentando acompanhá-la. Pelo amor de Shana, às vezes me pergunto como criei aquela criança sem estrangulá-la. Aos 6 anos, ela estava apontando minhas falácias lógicas enquanto eu tentava fazer com que ela fosse para a cama na hora. Shallan sorriu. Sempre pensei que ela havia nascido na casa dos 30. Ela nasceu. Só levou 30 e poucos anos para seu corpo alcançá-la. Navani sorriu. Não vou tomar isto de você, mas tampouco devo permitir que tente realizar um projeto tão importante sozinha. Gostaria de tomar parte. Decifrar os enigmas que cativavam Jasna. Seria como tê-la de volta. Minha pequena Jasna, insuportável e maravilhosa. Como era surreal imaginar Jasna como uma criança no colo da mãe. Seria uma honra ter sua ajuda, luminosa Navani. Navani ergueu a folha. Você está tentando sobrepor Cidade da Tempestade com as planícies quebradas. Não vai funcionar a menos que tenha um ponto de referência. Preferivelmente 2, respondeu Shallan. Faz séculos desde que aquela cidade caiu. Ela foi destruída durante a própria Araretian, acredito. Vai ser difícil encontrar pistas, embora sua lista de descrições vá ajudar. Ela tamborilou um dedo contra os papéis. Essa não é minha área de especialidade, mas tenho várias arqueólogas entre as escribas de Dalinar.
Eu deveria mostrar a elas essas páginas. Shallan assentiu. É melhor ter cópias de tudo aqui, continuou Navani. Não quero perder originais para toda essa chuva. Posso pedir para as escribas cuidarem disso esta noite, depois de acamparmos. Como preferir. Navani olhou para ela, então franziu o senho. A decisão é sua. Está falando sério? Perguntou Shallan. Com certeza. Pense em mim como um recurso adicional. Tudo bem, então. Sim, peça que elas façam cópias, disse Shallan, procurando algo na bolsa. E disso aqui também. É minha tentativa de recriar um dos murais que dizem que ocupava a parede externa do templo de Shanaranashi, em Cidade da Tempestade. Ele estava voltado para Sotavento, e supostamente sombreado, então podemos ser capazes de encontrar pistas dele. Além disso, preciso que um topógrafo meça cada novo platô que cruzarmos, depois que tivermos avançado. Posso desenhá-los, mas meu senso espacial pode estar incorreto. Quero tamanhos exatos para tornar o mapa mais preciso. Vou precisar de guardas e escribas cavalgando comigo à frente do exército para visitar platôs paralelos ao nosso curso. Seria muito útil se a senhora pudesse convencer Dalinar a permitir isso. Gostaria que uma equipe estudasse as citações naquela página debaixo do mapa. Elas falam sobre métodos para abrir o Sacro Portal, o que em teoria era dever dos Cavaleiros Radiantes. Com sorte, podemos descobrir outro modo. Além disso, avise Dalinar que vamos tentar abrir o portal quando o encontrarmos. Não espero que haja nada perigoso do outro lado. Mas ele sem dúvida vai querer enviar soldados primeiro. Navani arqueou uma sobrancelha. Estou vendo que você pensou um bocado no assunto. Shallan assentiu, corando. Vou cuidar disso, disse Navani. Eu mesma vou chefiar a equipe de pesquisa que vai estudar essas citações que você mencionou. Ela hesitou. Você sabe por que Jasna pensava que essa cidade, Uritiru, era tão importante? Porque era a sede dos Cavaleiros Radiantes, e ela esperava encontrar informações sobre eles. E sobre os esvaziadores. Lá. Então ela era como Dalinar. Estava tentando trazer de volta poderes que talvez devêssemos deixar em paz. Shallan sentiu uma súbita e aguda ansiedade. Eu preciso contar. Diga alguma coisa. Ela não estava tentando. Ela conseguiu. Conseguiu? Shallan respirou fundo. Não sei o que Jasna contou sobre a origem do transmutador dela, mas a verdade é que ele era falso. Jasna conseguia transmutar por conta própria, sem usar qualquer fabrial. Eu a vi fazer isso. Ela conhecia segredos do passado, segredos que acho que mais ninguém sabe. Luminosa Navani. Sua filha era um dos Cavaleiros Radiantes. Ou o mais perto disso que o mundo voltaria a ver. Navani levantou uma sobrancelha, obviamente cética. Eu juro que é verdade. Pelo 10º nome do Todo-Poderoso. Isso é perturbador. Radiantes, arautos e esvaziadores supostamente se foram. Nós vencemos aquela guerra. Eu sei. Vou ter que trabalhar nisso, disse Navani, batendo para que o condutor da carruagem parasse o veículo. O pranto começou. Um fluxo contínuo de chuva. Kaladin podia ouvi-la de dentro do quarto, como um sussurro ao fundo. Uma chuva fraca e miserável, sem a fúria e a paixão de uma verdadeira grã tormenta. Estava deitado no escuro, ouvindo o tamborilar das gotas, sentindo sua perna latejar. O ar úmido e frio vazava para dentro do quarto, e ele procurou os cobertores extras que o quarteleiro havia fornecido. Enrolou-se e tentou dormir, mas depois de dormir durante a maior parte do dia anterior, o dia em que o exército de Dalinar havia partido, descobriu que estava completamente acordado. Detestava estar ferido. Não devia ter que ficar de repouso, não mais. Cio. O pranto era um período ruim para ele. Dias preso entre paredes. Uma escuridão perpétua no céu que parecia afetá-lo mais do que aos outros, deixando-o letárgico e indiferente. Alguém bateu à porta. Kaladin levantou a cabeça no escuro, então se ajeitou no leito. Entre.
A porta se abriu e deixou entrar o som de chuva, como milhares de pequenas pegadas correndo para lá e para cá. Muito pouca luz acompanhava os sons. O céu encoberto do pranto deixava a terra sob um perpétuo crepúsculo. Moashi entrou. Estava usando sua armadura fractal, como sempre. Raios, Cal. Você estava dormindo? Desculpe. Não, eu estava acordado. No escuro? Kaladin deu de ombros. Moashi fechou a porta atrás de si, tirou sua manopla e pendurou-a em um gancho na cintura da armadura. Ele enfiou a mão em uma dobra do metal e pegou um punhado de esferas para iluminar seu caminho. Riquezas que teriam parecido incríveis para carregadores de pontes agora eram troco no bolso de Moashi. Você não devia estar guardando o rei? Perguntou Kaladin. De vez em quando, disse Moashi, parecendo entusiasmado. Eu e os outros 4 guarda-costas recebemos aposentos próximos ao dele. No palácio. Kaladin, é perfeito. Quando? Perguntou Kaladin baixinho. Não queremos arruinar a expedição de Dalinar, então vamos esperar até que ele esteja a alguma distância, talvez até que tenha atacado o inimigo. Desse modo, ele vai estar ocupado e não voltará ao receber as notícias. É melhor para Letikar que ele tenha sucesso em derrotar os Parshindianos. Ele vai voltar como um herói. E um rei. Kaladin assentiu, sentindo-se nauseado. Já planejamos tudo, disse Moashi. Vamos levantar um alerta no palácio de que o assassino de branco foi avistado. Então faremos o que foi feito da última vez. Mandar todos os criados se esconderem em seus quartos. Ninguém vai estar por perto para ver o que fizermos, ninguém vai se machucar, e todos acreditarão que foi o assassino Shino. Não poderíamos ter pedido por uma oportunidade melhor. E você não precisa fazer nada, Cal. Graves diz que não vamos precisar da sua ajuda, afinal. Então por que você veio? Eu só queria ver como você estava, disse Moashi, se aproximando. É verdade o que Lolpen disse? Sobre suas habilidades? Herdaziano tormentoso. Lolpen havia ficado para trás, com Dabib de Hogber, para cuidar da caserna e tomar conta de Kaladin. Aparentemente, tinham andado conversando com Moashi. O que aconteceu? Não tenho certeza, mentiu ele. Eu ofendi Sil. Não a vejo há dias. Sem ela, não posso absorver luz das tempestades. Vamos dar um jeito nisso, disse Moashi. Ou você vai conseguir uma armadura e espada próprias. Kaladin olhou para seu amigo. Acho que ela foi embora por causa do plano de matar o rei. Moashi. Acho que um radiante não deveria se envolver em algo assim. Um radiante não deveria se importar com o que é certo? Mesmo que signifique tomar uma decisão difícil? Às vezes vidas devem ser gastas para o bem maior, disse Kaladin. Sim, exatamente. Foi isso que Amaran disse. Sobre meus amigos, que ele assassinou para encobrir seus segredos. Bem, é diferente, óbvio. Ele é um olhos claros. Kaladin olhou para Moashi, cujos olhos haviam se tornado cor de caramelo claro, como os de qualquer luminobre. A mesma cor dos olhos de Amaran, na verdade. Você também é. Cal. Estou ficando preocupado. Não diga essas coisas. Kaladin afastou o olhar. O rei queria que eu entregasse uma mensagem, continuou Moashi. Essa é a minha desculpa para estar aqui. Ele quer que você vá falar com ele. O quê? Por quê? Eu não sei. Ele anda bebendo muito vinho, agora que Dalinar se foi. E não é do tipo laranja, tampouco. Vou dizer que você está ferido demais para ir. Kaladin concordou. Cal. Podemos confiar em você, certo? Não está voltando atrás? Você mesmo disse, respondeu Kaladin. Eu não tenho que fazer nada. Só preciso ficar longe. O que eu poderia fazer, de qualquer modo? Ferido, sem espreno? Tudo estava em movimento. Era tarde demais para tentar impedir. Ótimo, disse Moashi. Se cure logo, está bem? Moashi foi embora,
deixando Kaladin outra vez na escuridão. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.